Curso de VBA, dúvida dos alunos, aula extra. Série Banco de Dados em Access. Tema de hoje, como carregar os dados do banco de dados Access para dentro do ListView, aula extra de número 4. Então, como é que eu faço o carregamento dos dados de uma tabela do meu banco de dados Access para dentro do objeto ListView? Vou clicar na minha guia Desenvolvedor, Visual Basic. Aqui vou pressionar a tecla Ctrl mais R ou simplesmente clicar em exibir o Project Explorer. Repare o nosso atalho, Ctrl mais R. Então, aqui dentro, o que eu vou estar fazendo? Normal, o ideal é que eu venha na minha guia Ferramentas, Referências e habilite a referência que eu vou estar manipulando. No entanto, eu só faço isso caso eu não consiga estar manipulando a minha referência na minha caixa de ferramentas. Então, observe, para que eu possa estar fazendo isso, primeiramente vamos só executar esse userform para que você entenda o conceito. Na nossa aula extra de número 3, aprendemos a fazer o carregamento dos dados de uma tabela para dentro do objeto ListBox. E nessa videoaula vamos estar utilizando o mesmo procedimento, claro, mudando as propriedades para dentro do ListView. Então, quando eu clico aqui no meu Command Button, observe que já faz o carregamento dos dados da minha tabela do Access para dentro do nosso objeto ListBox. Encontrou dois registros e os dois foram retornados para dentro do nosso objeto. Repare aqui, dois registros encontrados. Então, essas informações estão vindo de uma tabela do banco de dados Access para dentro do objeto ListBox. Então, vamos inserir o ListView. Então, vou clicar aqui em inserir, userform e vou, nesse outro userform, eu vou colocar o nosso objeto ListView. Então, vou clicar em exibir, caixa de ferramentas. E na minha caixa de ferramentas, como é que eu faço para colocar controles que não estão ativos aqui na minha barra? Observe aqui os meus controles que eu tenho nesse momento para estar manipulando. Então, quando eu estou com um objeto que não aparece aqui, basta eu clicar nessa área em branco com o botão direito. Observe, controles adicionais. Então, cliquei com o botão direito, agora com o botão esquerdo, controles adicionais. Então, eu vou estar adicionando alguns controles adicionais a essa caixa de ferramentas. Então, aqui é a mesma lógica das minhas referências, basta eu selecionar qualquer uma, pressionar a tecla M, que eu sou redirecionado para os controles que começam com a letra M. Então, se eu descer aqui um pouco, observe, vou procurar pelo objeto Microsoft ListView versão 6.0. Sempre vou pegar a minha versão mais atual. Lembrando que esses itens estão marcados, observe aqui que eu tenho um botãozinho aqui do lado, somente itens selecionados. Se eu marcar ele, observe, ele vai me apresentar apenas os objetos que eu já tenho selecionados na minha caixa de ferramentas. Se eu desmarcar, ele vai ficar aleatório, tanto os itens marcados como os não marcados. Então vamos localizar aqui o Microsoft ListView. Observe aqui o mesmo, encontrei. Então esse é o objeto, esse é o controle adicional que eu vou estar selecionando, Microsoft ListView Control versão 6.0. Para que eu tenha ele na minha máquina, observe que dentro da minha pasta sysio64 eu tenho essa OCX instalada, perfeito? Então, o meu sistema operacional aqui é um sistema operacional de 64 bits, eu tenho uma pasta sys 32 bits e tenho a minha pasta sysio 64 bits. Então, esse controle aqui, essa OCX, tem que estar instalada dentro de ambas as pastas. E claro, registradas. Então, o que eu vou estar fazendo? Vou simplesmente selecionar esse objeto e vou dar um OK. Lembrando que esse aqui é um controle não nativo do Excel, ou seja, só vai aparecer para você se você tiver aquela OCX instalada na sua máquina, beleza? A mscom.ctl.ocx. Então tá aqui o meu controle, observe aí, o ListView. Então é esse controle aqui, ele é, digamos, um ListBox mais avançado, onde tem linhas de grades, onde eu consigo colocar imagens dentro do mesmo, onde eu consigo colorir as suas linhas, onde eu consigo carregar um cabeçalho de forma dinâmica, onde eu consigo fazer um alargamento de colunas de forma também dinâmica, e também posso colocar mais do que 10 colunas, como o ListBox não me permite, beleza? Então é um controle muito mais avançado. Então vou clicar sobre ele, vou desenhá-lo aqui, então vou carregar 3 colunas, Então se você assistiu a aula de ListBox, vai perceber a diferença de trabalhar com o ListView, Então, nesse ListView aqui, o que eu vou estar fazendo? Vou clicar sobre ele, propriedades. Então, vou deixar com o seu nome de origem, ListView 1, não vou estar alterando. Observe aí que temos o nosso Full Home Select, ou seja, selecionar a linha, meu Grid Lines, que está logo aqui. Deixa eu tentar dar um zoom aqui melhor, para que você possa estar acompanhando comigo as suas propriedades do objeto. Então, observe aqui que eu tenho, vamos ver aqui,
Vou dar um zoom melhor para que possamos estar manipulando. Agora sim, com o List View selecionado, vamos verificar as propriedades que vamos estar trabalhando. Ó. A principal delas, que você deve ter na sua máquina, que muitas máquinas não têm, é a guia personalizado habilitado. Ó. Então, essa guia personalizado, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Essa guia personalizado tem um botãozinho aqui do lado, ó. Como eu tenho uma barra de rolagem aqui, eu não vou conseguir visualizar nesse momento. Então, quando eu clicar nela, vai saltar uma janelinha onde eu posso estar configurando esse objeto. Ó. Então, tá aqui, ó, meu Full Home Select, ou seja, eu consigo selecionar toda a linha basta eu clicar em uma das células dessa coluna, beleza? Das colunas. Meu Grid Lines para aparecer as nossas linhas de grades. Os meus Read Column Reads, ou seja, os meus cabeçalhos eu quero ocultos. E por aí vai, ó. Vamos lá ao que realmente interessa no nosso conteúdo, ó. Então, diferente do List Box, eu não preciso vir aqui e informar para o meu código quantas colunas eu queira. Se eu vir aqui na minha guia personalizada, ó, vou clicar sobre ela. Observe que vai me aparecer essa janelinha. Lembrando que essa janelinha só vai aparecer para você caso você tenha uma outra CX instalada. E eu posso estar fazendo um outro vídeo mostrando como fazer essas instalações, beleza? Confesso agora que eu não lembro de cabeça o nome da OCX. No caso da DLL. Mas eu vou estar tentando deixar na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, ó. Para que eu possa estar adicionando uma coluna nesse formato, sem fazer via código, basta eu vir aqui na minha propriedade Column Reads, clicar em inserir column e tá aqui uma coluna, ó. Aqui eu boto o texto que eu quero estar atribuindo nessa coluna, por exemplo, vou chamá-la de código, pois é o código do meu cliente, ó, ou do nosso aluno. Aqui eu tenho meu width, ou seja, a minha largura. Então vou deixar aqui essa largura, por exemplo, com 100. Vou clicar novamente em inserir coluna, ou seja, vai inserir uma segunda coluna. Ó. Aqui eu vou botar, por exemplo, aqui o aluno, se eu me falha a memória, a nossa tabela é a TB aluno. Vou deixar a minha largura também com 100. E vou clicar em inserir coluna novamente, ou seja, uma terceira coluna. Ó. E aqui eu vou colocar a minha rua. Ó. Então, vou colocar aqui, rua. Vou deixar essa rua aqui, por exemplo, com a largura de 200. Beleza? Posso estar voltando aqui. Vou deixar o meu código. Vou diminuir aqui o nosso código para, por exemplo, com o valor de 55. Ó. Basta eu clicar em aplicar e dar um OK. Se eu executar agora, você vai ver que nada vai acontecer de diferente ao nosso List View ainda. Ó. Perfeito? Então, se eu vir aqui novamente nele, propriedades, vou aqui na minha guia personalizada novamente. E o que, é que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Eu quero ver as minhas informações na opção aqui, ó, View. Como é que eu vou estar visualizando? Bom, eu vou visualizar no formato de ICO? Não. Eu quero visualizar no formato de quê? LV Report, ou seja, no formato de relatório. Ó. Perfeito? Então, vou selecionar aqui essa propriedade. A última propriedade. O meu Label Edit, vou deixar aqui como manual para que eu não venha estar editando quando eu clique no conteúdo da célula. Se eu quisesse um checkbox, ó, que aparecesse no nosso objeto, ó, bastaria eu vir aqui e marcá-lo. Ó. Então, vou clicar em checkbox para estar habilitando o mesmo. Ó. O meu Full Home Select, ou seja, quando eu selecionar a linha, ele já seleciona o mesmo. O meu Grid Lines. Então, tanto faz eu marcar por aqui, como vir marcar por aqui também, ó. Beleza? Vou clicar em aplicar e vou dar um OK, ó. Então, vamos lá. Se eu executar agora, observe que já está lá o nosso cabeçalho, ó. Código, aluno e rua, ó. Então, agora o nosso trabalho é apenas fazer o carregamento. Como é que eu faço o carregamento de dados do meu banco de dados para dentro desse List View? Ó? Primeiramente, vamos lá, só verificar o nome da nossa tabela. Ó. Vou abrir aqui o conteúdo da nossa aula de número 4, nosso banco de dados, o BD access.mdb, que é a extensão do arquivo que eu estou manipulando, beleza? Então, vamos aguardar aqui que o mesmo seja aberto e vamos só verificar o nome da nossa tabela para que possamos estar manipulando a mesma via código. Então, lembrando que o nosso banco de dados Access tem senha, aprendemos nas nossas aulas extras anteriores a como colocar essa senha. A minha senha é 123 e vou dar um OK, ó. Então, vamos aguardar aqui que o mesmo seja habilitado. Está aqui a nossa TB aluno, ó. Perfeito? Então, vou acessar essa TB aluno via código. Vou expandir aqui a mesma para que a gente possa só estar visualizando os dados. Observe que eu tenho aqui apenas dois registros, ó. O Gleidson. Observe aí. E repare bastante as colunas que eu vou estar manipulando. Ó. A coluna chamada código,
a coluna chamada nome aluno e a coluna chamada rua. Se eu quisesse trazer mais colunas, bastaria eu informar no meu código essas colunas aqui, ó, a N, a bairro, a cidade. Basta eu chamar ela pelo seu nome, beleza? Então vamos lá, ó. Vou fechar aqui a minha tabela, não tem problema eu estar nesse formato aberto, o meu banco de dados. Então vamos lá, ó. Voltando ao nosso código, como é que a gente faz esse carregamento, ó. Vou exibir minha caixa de ferramentas, lembrando que eu poderia colocar esse código dentro do evento initialize, ou seja, quando o form fosse inicializado, já iria inicializar as informações sem que eu precisasse clicar em um botão. No caso, vou botar um botão aqui apenas por questões didáticas. Ó. Então tá aqui meu botão, não vou estar atribuindo, não vou estar mudando seu name. Vou clicar aqui em exibir, novamente, só para que possamos estar adicionando também uma label. Ó. Então, caixa de ferramentas. Então, vou pegar aquele nosso controle, que tem a letra A, um rótulo, ou seja, uma label. Vou colocar aqui abaixo para que traga a quantidade de registros que tiver dentro desse objeto. Então vamos lá, ó. Duplo clique no meu userform, estou com o nome userform2, reparem. Vou mudar do evento click, que é o seu principal evento, para o evento initialize, ou seja, perdão, não vou mudar do evento click para o evento initialize, pois vamos estar trabalhando com a rotina do botão. Então voltando lá, meu command button 1, duplo clique nele, agora sim, ó, dentro do evento click do meu command button 1, vamos estar programando para que ele faça o carregamento quando eu clicar nele, ó. Perfeito? Então, vou dar um espaçamento aqui só para que possamos focar na estrutura que vamos estar manipulando nesse momento. E vamos lá ao nosso código, ó. A primeira coisa que eu vou precisar aqui, vou declarar uma variável, ó. Vou chamar ela de li. Eu poderia dar o nome que eu bem entendesse. Sempre lembre-se disso, beleza? Apenas tenho que respeitar, não colocar acentuações, caracteres especiais e nem deixar espaçamento entre as minhas letras. Então, vou chamar ela de li, que faz referência à listagem, e vou dizer que ela vai ser do tipo asObj, ou seja, do tipo objeto. Lembrando que se eu não souber classificar minha variável, basta eu simplesmente colocar o din e o li. Ah, Gleice, o que é que vai acontecer? Bom, como a sua variável, se você fizer dessa forma, a sua variável vai ser do tipo variante, basicamente. Então, muitas vezes, ela pode estar ocupando um valor em memória desnecessariamente porque você não a classificou de forma correta, beleza? No entanto, para questões didáticas, o código vai funcionar da mesma forma que eu declarar aqui do tipo asObj. Mas vamos fazer da forma correta, declarando o tipo que eu quero, ou seja, do tipo object, porque eu vou estar manipulando objetos com a mesma. Então vamos lá, ó. Vou entrar na nossa estrutura, which, que quer dizer como é o nome do meu listbox, perdão, do nosso listview. Se eu não souber, basta eu colocar o meu me, ponto, e vou digitando que ele vai autocompletando para mim, ó, listview 1. Lembrando, se eu colocar um ponto aqui, eu vou ter acesso aqui às propriedades do objeto que estiver ao lado do meu which, ou seja, eu estou manipulando as propriedades de quem? Do nosso listview1, ó. Então, tudo isso aqui faz parte das propriedades de quem? Desse objeto aqui, ó, listview1. Isso daqui só aparece para mim porque eu coloquei o which antes do meu objeto, ó. Perfeito? Então, vou apagar isso aqui. Vou estar apagando aqui, vou voltar novamente só para que ele possa estar me auxiliando, autocompletando, ó. Então, vou colocar aqui .listItens .clear, ou seja, para que eu possa estar limpando os itens desse listview, não basta colocar .clear, como eu faço no listbox. Eu coloco .listItens, ou seja, os itens listados, e .clear para fazer a limpeza. Perfeito? Vou chamar o meu connectDB. Vou dar um enter. Não necessariamente eu preciso colocar aquele call. Vou deixar assim apenas como connectDB. Se eu selecionar quem é connectDB, clicar nele, definição, vai me mostrar quem é o nosso connect, ó. Perfeito? Vou clicar em última posição e retornei para o nosso código. Vou também aqui, ó, colocar o nosso fechar DB, só para que possamos estar fechando logo a nossa conexão. Então, fechar DB e dou um enter, ó. Lembrando que também vou colocar o nosso endWhich para fechar a nossa estrutura which, ou seja, esse endWhich aqui pertence a essa estrutura which. Então, entre eu abrir a minha fazer a minha conexão e fechar, obviamente vai entrar o nosso código para estarmos manipulando, ó. Então, vamos lá. O que é que eu faço agora, ó? Para que eu possa estar acessando os dados de uma tabela do Axis, eu vou simplesmente colocar o comando, ó, rs.open, ou seja, eu vou estar abrindo o meu rs, que é o meu record set. E o que é que eu vou estar buscando, ó? Vou simplesmente colocar aqui, entre aspas duplas, vou utilizar um select para que eu esteja selecionando. O que é que eu vou estar selecionando? Bom, eu quero selecionar todas as colunas da minha tabela DB aluno. Então, se eu quero todas, eu coloco um asterisco. Vamos corrigir aqui. Um asterisco. Então, vou apagar isso aqui. Agora sim, um asterisco para indicar que eu quero todas as colunas de onde
eu coloco o meu from para que eu possa dizer de onde eu vou estar buscando e o nome da minha tabela, que se chama TB Aluno, se não me falha a memória. Vamos só verificar aqui. Como é nossa tabela, TB Aluno, ó. Repare, ó. Perfeito? Então o que eu faço agora, ó? Simplesmente vou colocar vírgula. Vou colocar aqui entre aspas duplas só para fechar a nossa estrutura. E agora sim vou colocar vírgula e vou passar para os meus parâmetros. Vou colocar o número. Vou colocar a minha DB, que é o meu. Se eu selecionar a nossa DB, você já sabe quem é que ele vai me mostrar. Vou colocar o meu parâmetro aqui de número 3, ó, esse terceiro parâmetro. Se eu posso tanto digitar como eu posso colocar a posição dele, ó. Número 3, vírgula, o outro parâmetro, ó, também de número 3, ó. E vou dar um Enter. Então, se eu quiser saber quem é DB, ó, clico em definição e vai me mostrar quem é o DB, ó. Adobe Connect, ou seja, a minha conexão, ó. Clico em última posição e voltei para o meu código. Quem é o meu RS, ó? Clico nele, definição e vai mostrar quem é o RS, ó. Adobe Record Set, ou seja, o meu conjunto de registros. Então, estou utilizando minha conexão e o meu conjunto de registros. Cliquei em última posição, voltei para o nosso código. Então, isso daqui é o que faz eu abrir a minha tabela e possa puxar os dados dentro da mesma. E agora, como é que eu faço aquela varredura para trazer os itens para dentro da nossa list view? Simplesmente eu coloco o nosso DOM-TIL, faço até o quê? O meu RS, observe, o nosso RS, que é o nosso Record Set, .eof, que faz a leitura dos dados. E o que eu faço agora? Ó? Vou setar, ou seja, vou passar um valor para a nossa variável li, que eu declarei aqui acima do tipo obj, e o que vai ser atribuído a ela? O que estiver após o meu sinal de igualdade. E o que eu vou estar atribuindo a ela? Simplesmente vou colocar .listItens, ou seja, os meus itens listados, vou colocar .add para estar adicionando os itens listados, abro o meu parênteses, e observe que ele me pede o index, o key, o texto e o ícone. Eu não vou informar o index, também não vou informar o key, basta eu colocar uma vírgula que ele vai saltando para os próximos parâmetros, ó. Repare, não informei o index, não informei o key, basta eu colocar uma vírgula e pulei esses parâmetros. E vou informar aqui o meu texto. Então, qual é a coluna lá do meu banco de dados que eu vou estar puxando para dentro dessa primeira linha do meu list view, ó. Vou simplesmente colocar o meu RS, boto uma exclamação porque faz parte da estrutura e informo o nome do meu campo, ó. O nome do nosso campo lá é o campo código, que é a primeira coluna da nossa tabela do Axis, ó. Se eu for na mesma, ó, TB Alunos, vou clicar aqui no cabeçalho da mesma, modo design, e tá aqui o nome da nossa coluna que eu estou manipulando nesse momento, ó. Código, perfeito? Agora eu vou informar nome aluno e a rua. Então eu vou voltar ao nosso código. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Ó? Agora simplesmente eu vou chamar a nossa variável li, que eu setei como eu declarei do tipo obj, setei ela. O que eu setei na minha variável li? Meu .listItens, ou seja, os meus itens listados, adicionando o meu rs.code, ó. Perfeito? Então, essa estrutura agora aqui vai ser... Vou dar o Ctrl C na mesma só para que eu possa estar colando nas demais. E meu trabalho simplesmente vai ser o quê? Ó? Colocar o li, .subitens, a propriedade do nosso list view. E eu informo o número da coluna, a minha segunda coluna do list view, que é a coluna número 1. A primeira coluna não é a coluna 0, mas o list view, diferente do list box, a sua contagem começa em 1. No caso, a primeira coluna do list view é a coluna. As demais colunas são as subcolunas, ou os subitens, perfeito? A minha primeira coluna do list view é a minha coluna item. E as demais colunas são os subitens, perfeito? Então o que eu faço aqui, ó? Basta eu colocar igual, entre aspas duplas que faz parte da linguagem, e concateno com quem? Com aquele campo que eu havia copiado aqui acima, ó. E o meu trabalho é apenas alterar aqui o nome da coluna, ó. Nome, aluno, ó. Perfeito? Então, se você entendeu isso aqui, ó, basta eu agora copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou alterar aqui para a minha terceira coluna, que no caso é a minha coluna número 2, já que a minha primeira coluna é a minha item, as demais são meus subitens. E claro, vou trocar aqui o nome aluno para rua, que é o campo da minha tabela lá, TB Alunos, ó. Vamos verificar, rua. Perceba, ó. Eu informei o código, informei aluno, informei rua. Se eu quisesse mais uma coluna, bastaria informar N, mais uma, bairro, outra cidade e outro estado, ó. Basta eu fazer dessa forma que vai funcionar o nosso código, ó. Então isso daqui, eu estou adicionando essas colunas para dentro do nosso list view, ó. Estou adicionando essa para a primeira coluna, essa aqui para a minha segunda coluna, que é o meu primeiro subitem, e aqui para a minha terceira coluna, que é o meu segundo subitem, ó. Perfeito? O
que eu faço agora? Para que eu possa avançar nos registros lá do meu banco de dados Axis, eu coloco o meu comando rs.movernext, ou seja, para eu fazer a movimentação nos registros. Ó. O que eu faço agora? Ó? Simplesmente eu coloco um loop para fechar a estrutura do until. Tenho o meu fechar.db e tenho o nosso endWith para fechar a nossa estrutura with. Se você acompanhou as nossas aulas anteriores, você sabe que o listbox eu teria que colocar aquela nossa variável linha listbox igual ela própria mais um. O listview não precisa eu fazer esse incremento. Ele por si só já faz o incremento. Então o meu trabalho é apenas incrementar as linhas do meu banco de dados. Ó. Então coloquei apenas o rs.movernext. Se eu quiser que apareça a quantidade de registros, eu vou colocar aqui mi.label1, que é o nome do meu objeto, .object igual ok. Vou colocar o ponto listItens.count, a contagem dos itens listados. Vou concatenar. Lembre-se que isso daqui vai trazer a quantidade de itens que estiver dentro do meu listview. E vou concatenar com o seguinte texto. Ó. Vou dar um espaçamento para não trazer tudo junto. Registros encontrados. Perfeito? E está terminado a nossa estrutura. Ó. Vou dar apenas o Ctrl B para fechar a estrutura. E vamos fazer um teste para ver se vai funcionar ou não o nosso código. Ó. Então, vou executar o nosso código. Vou clicar em Command botão 1. Cliquei. Observe que o sub ou function não definida. O meu fechar.db aqui não foi reconhecido. Se eu selecionar aqui a mesma, deixa eu verificar. Vou clicar em definição. O identificador sob o cursor não reconheceu. Então, deixa eu colocar aqui fechar.db. Agora sim, ó. Tinha um R ao invés de simplesmente fechar. Ó. Se eu selecionar ela e clicar em definição, observe que agora sim ele me mostra quem é o fechar.db, ó. Repare, então eu digitei errado, por isso que não havia reconhecido. Ó. Então, vou parar aqui o nosso código e vamos executar novamente. Ó. Como eu abri o banco de dados e não cheguei a fechar porque deu um erro no nosso formulário, possivelmente pode acontecer ele dizer que já está aberto para nós. Vamos fazer um teste. Ó. Cliquei. Aparentemente ele não vai informar isso. A tabela TB aluno foi aberta em modo exclusivo. Ó. Então, se está aberto no modo exclusivo, eu não vou conseguir acessar o nosso banco de dados Axis. O que eu vou estar fazendo? Repare. Vou clicar em fim. Vou lá na minha tabela. Deixa eu verificar. Observe que não tem problema eu estar com o meu banco de dados aberto, desde que não seja no modo exclusivo. Mas a minha tabela em si, ó, observe que eu estou com ela aberta. Então, vou ter apenas o trabalho de fechar a mesma clicando aqui no nosso campo. Ó. Então, mesmo com o banco de dados aberto, agora com a tabela fechada, se eu fizer novamente a mesma conexão, vamos tentar novamente. Ó. Visual Basic. Vou parar aqui o código. Então, vou executar novamente. E vou clicar no meu Command botão. Ó. E observe que está lá os meus dados retornados. Ó. Se eu clicar novamente vai estar retornando. Ó. Se eu fiz muito rápido, vamos fazer um novo teste. Ó. Executei. Observe aí que nesse momento eu não tenho nenhum registro. Vou clicar no meu Command botão e está lá os nossos dados. Ó. Repare. Está lá o meu registro número 1, o 2, o Gleidson, o Ricardo, a rua A, a rua E e a quantidade de registros encontrados. Ó. Então, era isso que eu tinha a agregar a você. Espero que você tenha gostado da nossa aula extra. Espero que a nossa aula tenha tirado a sua dúvida. Até o próximo vídeo. Valeu!